Irmãos, é uma felicidade, uma alegria muito grande ocupar novamente o púlpito da Vila da Graça. Eu estive ausente desse púlpito nos últimos 5 domingos, tirei alguns dias de férias, retornei via a excelente exposição que o meu irmão, o presbítero Fernando, fez, e hoje nós estamos aqui para celebrar o aniversariante, o Deus que se fez homem, Cristo Jesus. Eu não sei como é que está o seu coração, mas o meu coração está muito alegre, irmãos. Obviamente que todo culto é um culto santo, é um culto solene, mas quando nós comemoramos o Natal e a Páscoa, a reunião ela se torna ainda mais especial, com toda certeza. Aos nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana, Vila da Graça. Meu nome é Tiago Souza. Pela graça do Senhor, eu tenho pastoreado essa igreja e dou a vocês boas-vindas. Boas-vindas. O culto público, o culto bíblico, é um diálogo entre Deus e o seu povo. Nós dialogamos com Deus através dos louvores, através da oração, e o Senhor agora vai falar ao nosso coração por meio da exposição bíblica. E talvez você que está nos visitando, talvez você não entenda muito este momento agora, a solenidade deste momento, mas deixa eu explicar ao seu coração. À medida que o pregador ele é fiel ao texto, à medida que o pregador ele é fiel às Escrituras, é Deus falando, é Deus comunicando, é Deus pregando ao seu coração. Então nós chegamos no momento mais alto do culto, irmãos, quando Deus fala com o seu povo por meio das Escrituras. Nós estamos no meio de uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Estamos expondo cada um dos 10 mandamentos. E a gente deu uma pausa para meditar um pouco sobre a encarnação de Cristo Jesus. E nós vamos ver a encarnação de Cristo Jesus sob a ótica de João. Peço para que você, por favor, abra comigo, então, em João, capítulo de número 1. Evangelho de João. Meus irmãos, nós não temos departamento infantil. As nossas crianças, elas ficam aqui conosco, aprendendo com os pais, aprendendo com os adultos, a cultuar o Senhor Deus. E lá atrás, nós temos um roteiro para as crianças. Se, porventura, o seu filho desejar ter esse roteiro, ali tem um estojo com lápis, ele pode acompanhar. Por vezes, eu vou me dirigir às crianças no momento do culto, para que a criança venha, então, a prestar maior atenção e entender dentro desse roteiro. Está ali atrás, você pode pegar com os diáconos. E eu quero já me dirigir às crianças. Crianças, certamente vocês conhecem, né? A maioria de vocês conhece o livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. C.S. Lewis, ele conta que a Inglaterra, ela estava em guerra, e por causa disso, então, 3 irmãos, a Susana, a Lúcia e o Pedro, e Edmundo, 4 irmãos, eles foram levados, então, para a casa de um velho professor, no campo. E ali, numa brincadeira, Lúcia, ela entra dentro de um guarda-roupa misterioso, ela vai entrando, tentando se esconder, e quando ela vai tirando as roupas, ela vai entrando dentro do guarda-roupa, ela entra, então, no mundo de Nárnia, o mundo de acordo com C.S. Lewis. E Nárnia é um mundo frio e congelado. E lá o primeiro narniano, então, que a Lúcia conhece, é o senhor Túminos. Ele é um fauno encarregado ali de roubar as crianças para a feiticeira. A feiticeira lançou uma maldição sobre Nárnia, a feiticeira branca. Mas o senhor Túminos, esse fauno, ele é um fauno bondoso, ele não quer, então, cumprir as ordens daquela feiticeira branca. E ele conta
a pequena Lúcia, que a feiticeira, ela é má e que por causa dela sempre é inverno em Nárnia. Segundo o fauno, o senhor Túminus, ele diz a Lúcia, sempre é inverno e nunca é Natal. Sempre é inverno e nunca é Natal. Um mundo sombrio e congelante e sem cor, que C.S. Lewis em Nárnia retratou aqui, tem como a causa a proibição do Natal. A feiticeira lançou uma maldição sobre Nárnia e tirou então de Nárnia o Natal. E você já parou para pensar nisso? O que seria um mundo sem o Natal? Obviamente que um mundo sem o Natal é um mundo, obviamente, muito mais desprovido do que simplesmente esse consumismo. Compra de presentes, entrega de presentes, é um mundo que não é tão somente desprovido dessas confraternizações. De acordo com a teologia de C.S. Lewis aqui, em Crônicas de Nárnia, um mundo sem um Natal é um mundo sem um Salvador. E por isso a necessidade de Aslan. E por isso a necessidade, então, de um Salvador. Irmãos, de fato, o Natal é a lembrança mais viva que nós temos, que lembra ao nosso coração que o nosso Salvador, ele já veio. Nós temos o Natal. Nós lembramos dele desde o nascimento de Jesus. O Natal existe porque nós precisamos de um Salvador e ele já nasceu. O Salvador se entregou por todos nós, tal como Aslan. O nosso Cristo desceu em nossa Nárnia, desceu no nosso mundo sombrio e congelante. E é por isso então que eu quero refletir acerca deste Natal, irmãos, dessa lembrança viva que o Senhor estampou na história, a fim de que o nosso coração venha lembrar que nós precisamos de um Salvador. Eu quero ler com você então, por favor, João capítulo de número 1, Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João, capítulo de número 1, vou ler do verso 1 ao verso 5, depois o verso 14. Diz assim, João capítulo 1, verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 14 agora. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, Pai. Louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, por este momento. Ajuda-me a pregar o Teu Evangelho, ajuda-me a expor, ó Deus, as Tuas verdades, os Teus preceitos aqui. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, mas ajuda-me tão somente a pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. O mistério da encarnação é uma das mais gloriosas doutrinas cristológicas. A concepção e a aceitação do nascimento de Jesus, tal como a Bíblia relata, ela é a base para todas as demais doutrinas, inclusive a justificação pela fé. Você sabe que o homem é justificado mediante a fé. A justificação pela fé é a doutrina que nos ensina que nós somos justificados do nosso débito para com Deus mediante a justiça de Cristo Jesus. Nós fomos declarados enquanto Cristo foi declarado culpado. Fomos declarados inocentes. Cristo foi declarado culpado em nosso lugar. Fomos aceitos por Deus
enquanto que Cristo, no momento da cruz, foi rejeitado por Deus. Essa é a doutrina que nós podemos chamar de doutrina eixo. É a doutrina onde todas as outras engrenagens ali, elas trabalham e elas só podem ser doutrinas verdadeiras se Jesus, ele foi concebido num nascimento extraordinário. Então veja, a doutrina da encarnação de Cristo Jesus, que Cristo Jesus nasceu de uma virgem, ela é a doutrina que está embaixo, fundamentando ali este castelo de cartas. Se você tirar todas as demais doutrinas, elas vão ruir. O nascimento do nosso Senhor Jesus, ele resolveu esse dilema aqui, do Salvador necessário para todos nós. Perceba que nós não poderíamos ter um Salvador tão somente homem, pois se fosse tão somente homem, tal como nós, ele seria pecador, e a oferta então, a morte deste homem na cruz, não seria aceita por Deus. Tampouco o nosso Salvador não poderia ser tão somente Deus, pois ele não nos representaria para o Senhor Deus. Então ele não poderia nascer da descendência de Adão, pois todos que nascem herdeiros de Adão são pecadores. E ele também não poderia ser tão somente Deus, pois não nos representaria no cumprimento da lei. Ele deveria ser então o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Ou como os pais apostólicos diziam, os pais da igreja, compreendiam, permanecendo o que eras, tornou-se o que não eras. Cristo Jesus não deixou de ser Deus na encarnação, ele permaneceu como Deus, mas tornou-se homem, preservando todos os seus atributos divinos. Deus se fez homem, vestiu pele humana. Irmãos, certa vez perguntaram ao Larry King, talvez o maior dos entrevistadores dos Estados Unidos, da TV americana, Larry King, uma espécie de um Jô Soares, mas muito mais importante. Perguntaram para ele assim: Larry King, se você pudesse entrevistar uma pessoa que você não entrevistou, quem seria? E o Larry King disse: eu gostaria de entrevistar Jesus Cristo. E fizeram uma segunda pergunta para ele: ok, e qual seria a primeira pergunta que você faria a Jesus? E Larry King então respondeu: a primeira pergunta que eu faria seria: você realmente nasceu de uma virgem? E o Larry King então completa: o fato de Jesus nascer de uma virgem muda completamente a história. Irmãos, isso é uma verdade. O que nos diz o apóstolo João acerca do nascimento de Jesus? O apóstolo João, mais do que os outros evangelistas, ele falou-nos acerca da divindade de Jesus Cristo. E o que ele nos diz? No princípio era aquele que é a palavra. Veja comigo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Depois, lá no verso 14, depois de falar que o Verbo, Cristo Jesus, é o agente criador e também o doador da vida, João vai anunciar de forma magistral a chegada de Cristo Jesus, a encarnação de Cristo Jesus. No verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Permita-me destacar algumas verdades aqui, segundo o apóstolo João. Em primeiro lugar, veja comigo, que o Verbo é eterno. Este ser, esta pessoa, Cristo Jesus, chamado aqui o Verbo, a palavra, ele é eterno. Lá no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. Quando tudo teve o seu começo, o Verbo já estava lá, não como alguém que passou a existir,
mas como um agente de tudo que veio à existência. O Verbo não foi causado, ele é a causa de todas as coisas que existem. É a causa não causada, é o agente criador, é o agente criador não criado. Se antes do princípio estava ali descortinando, irmãos, a eternidade, o Verbo já estava lá. Diz o apóstolo João, o Verbo é eterno. Aquele que é a palavra estava no princípio era aquele que é a palavra. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Ora, se João nos diz então que Jesus é eterno, logo João está dizendo que Jesus é Deus. Você já parou para pensar nisso? Na eternidade de Cristo Jesus? Você já parou para pensar que o Verbo não teve começo e não vai ter fim? Você já conseguiu refletir que a eternidade do Verbo o faz acima de qualquer sucessão de eventos? Cristo, como o Verbo eterno, ele compreende todas as coisas em todos os momentos, como se fosse de uma vez só. Ele não cresce em conhecimento e em sabedoria. Ele vê todos os momentos que existiram e que ainda vão existir de uma única vez, o que nós chamamos dentro da teologia de o presente eterno. O Verbo, ele é um presente eterno. Ele não conhece limitações temporais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer, no capítulo 1, verso 17, que Cristo, ele existe antes de todas as coisas, e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas que existem, todo o universo, o macro-universo, o micro-universo, existem em Cristo Jesus, ele é antes de todas as coisas. Portanto, o Verbo é eterno. E em segundo lugar, veja que o Verbo é Deus. O Verbo é Deus. João, ele continua dizendo, ele estava com Deus. Veja aqui que há uma diferença aqui entre as pessoas. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja, o Verbo é Deus. Lá no princípio, o Verbo estava em total e perfeita comunhão com Deus, o Pai. Há uma expressão aqui no grego, prostoteon, que significa que o Verbo estava face a face com Deus. Como Deus não é uma energia, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. O Verbo é uma pessoa. Ele estava com Deus, ele estava com o Pai, em sua pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Isso significa, meus irmãos, que antes da encarnação do Verbo, ele já existia. E ele sempre esteve em comunhão com seu Pai. Jesus não passou a existir quando ele nasceu em Belém. Ele é o Pai da eternidade. É isso que vai nos dizer Isaías. Ou nas palavras do Concílio de Nicéia, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Portanto, veja que o Verbo não é apenas eterno, não é apenas um verbo pessoal, uma pessoa, mas também ele é divino, ele é Deus. Ele é a origem de todas as coisas, ele é o criador do universo. Ele é o Verbo, ou seja, o agente criador de tudo o que existe. Somente Deus tem poder sobre a criação. Homem algum tem poder sobre a criação. Anjo algum tem poder
sobre a criação. Somente Deus tem poder sobre a criação, não é verdade? Veja o que nos diz os evangelhos. O poder de Cristo sobre a criação. Em João capítulo 2, a partir do verso 1, Cristo Jesus transformou água em vinho, ou seja, Ele tem poder sobre a criação. Ele trouxe à existência, na hora, peixes, e fez os seus discípulos terem aquela pesca maravilhosa em Mateus capítulo 4. Ele andou sobre as águas em Marcos capítulo 6. Ele multiplicou pães e peixes em Lucas capítulo 9. Ele acalmou a tempestade em Mateus capítulo 8. Quem pode ter poder sobre a criação? Deus. Cristo Jesus teve poder sobre a criação, portanto Ele é Deus. Ele é divino. Ele é o Deus eterno. Ele é o Verbo eterno. Ele é o onipotente Criador. Por isso Ele realizou esses milagres, meus irmãos. Quem tem poder sobre os demônios? Somente Deus. Somente Deus tem poder sobre Satanás e seus demônios. Veja nos evangelhos Cristo Jesus expulsando, libertando muitas pessoas de espíritos imundos, de demônios. Mateus capítulo 8, capítulo 9, Marcos capítulo 1, a partir do verso 21, Marcos já começa ilustrando, falando que Jesus tem poder sobre Satanás e seus demônios. Jesus, ele iniciou o seu ministério lendo um trecho de Isaías. Isaías capítulo 61. Ele entra dentro da sinagoga, ele abre o rolo de Isaías, ele começa a ler. E o que ele diz? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ou seja, Cristo Jesus veio para libertar homens e mulheres de demônios, de espíritos imundos. Foi isso que Ele fez em todo o seu ministério. Quem tem poder sobre a morte? Deus. Cristo Jesus ressuscitou inúmeras pessoas, crianças, jovens, adultos. Quem tem poder sobre a vida e a morte? Somente Deus. Cristo Jesus teve poder sobre a vida e a morte, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Quem tem poder para perdoar pecados, irmãos? Como no caso daquela mulher que quebrou um vaso em Lucas capítulo 7 e lavou os pés de Jesus com seus cabelos, completamente em arrependimento ali. O que Jesus disse? Que os pecados daquela mulher estavam perdoados, ou seja, somente Deus pode perdoar pecados. Cristo Jesus perdoou pecados, então Cristo Jesus é Deus. Essa é a verdade que João deseja nos dizer. O Verbo é Deus, o menino que nasceu. Ele é o Verbo eterno, o Verbo estava com Deus e era Deus. E era Deus. E aqui eu me dirijo novamente às nossas crianças, os nossos irmãozinhos e irmãzinhas. Crianças, há muitas provas que nos fazem crer que Jesus é mais do que um homem. Ele é o Deus homem. Ele não foi um homem que quis ser Deus, pelo contrário. Ele é Deus que desejou ser homem. Como nós podemos saber disso? Somente Deus tem poder sobre a criação. Pegue os milagres de Jesus, todos eles apontam para os superpoderes de Jesus. Ele é um super-herói, mas ele não é como esses super-heróis da Marvel ou da DC Comics. Ele é maior do que eles. Ele é maior do que todos eles juntos. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que nasceu entre nós. Ele é o Deus menino, o Deus homem, Cristo Jesus. E em terceiro lugar, veja, o Verbo é eterno, o Verbo é divino, e o Verbo se encarnou, o Verbo nasceu. Verso 14 de João capítulo 1, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos, diz João, nós vimos
a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eis aqui o sublime mistério do Natal. O eterno entrou no tempo. O transcendente tornou-se imanente. Aquele que nem o céu dos céus poderiam contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Deus se fez homem, o Senhor dos senhores se fez servo. Aquele que é santo, 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 se fez homem e se fez na cruz pecado por nós. Assumindo em nosso lugar, como nosso fiador, todas as maldições, todos os pecados, para nos dar a vida eterna. Veja que Jesus Cristo, Ele nos revela de uma forma eloquente o amor de Deus. Não foi a sua encarnação que predispôs Deus a nos amar, mas foi o amor de Deus que abriu o caminho da encarnação. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas o seu glorioso resultado. Jesus, ele veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, mas para revelar o seu infinito e eterno amor. Esta é a mensagem do Natal, como nós cantamos aqui. Hoje eu conheço o sentido do Natal. O sentido do Natal é o amor incondicional do Senhor Deus. Esse é o núcleo bendito do Evangelho. E a pergunta, como é que o Verbo então se fez carne? O João anuncia, o Verbo se fez carne. A pergunta é, como é que ele se fez carne? Como é que ele nasceu? A encarnação de Cristo Jesus, outrora, anunciada pelos profetas, foi transmitida também a uma mulher temente a Deus, chamada Maria. Deus o Pai tomaria o seu ventre emprestado para depositar ali a semente do Espírito Santo. E certa noite, segundo o que nos diz Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, um anjo apareceu a Maria e lhe disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais será fim. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Se você começar a ler o relato de Lucas, um pouco mais detalhado, você vai ver que o texto de Lucas nos diz que naqueles dias, o imperador romano César Augusto, ele editou um decreto, a fim de que as pessoas então pudessem voltar à sua cidade de origem, para se cadastrar e pagar o seu devido imposto a Roma. Lucas capítulo 2. E nós sabemos pelo texto que Maria estava noiva de José. Ela não era casada com José, estava prometida a José. Prometida em casamento. E ambos então eram descendentes de Davi e como tal deveriam então cumprir com os seus deveres cívicos, dirigindo-se a Nazaré, região então da Galileia, até a cidade de Belém da Judeia, cidade da família e linhagem de Davi. O percurso, meus irmãos, de aproximadamente 110 quilômetros, feitos ali num caminho pedregoso, montanhoso. E é nesses momentos então que nós podemos ver, imagine você, uma mulher grávida, percorrer 110 quilômetros para chegar até na sua cidade a fim de cumprir os seus deveres civis.
É nesse momento que nós podemos ver o quão Maria foi agraciada. Porque veja, o anjo anunciou a ela que o Salvador iria nascer na cidade de Davi. Ela sabia pelo profeta Miqueias. O profeta Miqueias já havia falado isso. Que o Salvador iria nascer na cidade de Belém. Ela sabia, o menino não vai nascer na estrada. O menino não vai nascer no caminho. O menino vai nascer em Belém. E depois de uma longa e cansativa viagem, então, o casal, eles chegam a Belém, começaram a procurar hotéis, pousadas, hospedarias e nada encontraram. Toda a acomodação da cidade para os turistas e viajantes estavam em capacidade máxima. Não havia quarto algum para o casal em toda aquela região. E em meio daquela chegada cansativa, sem nenhum lugar para descansar, a bolsa amniótica de Maria, ela estoura. Maria então começa a entrar em trabalho de parto. O menino vai nascer em instantes. Irmãos, com toda certeza, José ficou muito preocupado. Onde o menino vai nascer, pensou ele. Muito provavelmente ele deixou Maria num cantinho, sentadinha, e foi tentar procurar alguma coisa. Talvez alguma casa, talvez alguma família, para abrir a porta a fim de que o seu filho pudesse nascer, o Filho de Deus pudesse nascer. José nada encontrou. José então voltou para Maria e disse: Maria, eu encontrei uma estrebaria, encontrei um rancho. Mas eu prometo que está tudo limpinho, Maria. Eu já amarrei os animais, já espantei as galinhas. Nós precisamos correr. As contrações estão vindo cada vez mais fortes. Maria chega então naquele pequeno rancho. Ela olha para o lado direito, ela vê alguns bois, ela olha para o lado esquerdo, vê algumas cabras, algumas ovelhas. No meio daquele balido de ovelha e mugido de boi e vaca, algumas galinhas assim, meio que empoleirada, mas o chão está varrido, o chão está bem limpinho. José varreu aquele rancho, pegou o pequeno coxinho, onde os animais bebem a água, ali o boi, o cavalo, ele forrou, bem forradinho, com feno, para o seu filho nascer. E o Filho de Deus, Cristo Jesus, ele começa a nascer e ele nasceu. Em meio a animais, irmãos, em meio a mugido de bois, a balidos de ovelhas. Agora não perca de vista o seguinte: o menino era o Verbo. O menino era o Verbo. O que nos impressiona não é um menino nascer num rancho. O diácono Wilson já nasceu num rancho. Sempre te falo isso, né, Wilson? Nasceu ali numa estrebaria. Neemias nasceu na igreja. Num porão da igreja. O que nos impressiona, irmãos, não é o nascimento de um menino num lugar inapropriado. O que nos impressiona é o nascimento de Deus num lugar inapropriado. Porque o menino era Deus. O menino era o Deus eterno, o Criador eterno, que agora está chorando, envolto de panos, no colo de sua mãe Maria. Nesse interim, meus irmãos, nos campos de Belém, um grupo de pastores está trabalhando ali, guardando os rebanhos, ali naquelas vigílias da noite. E esses pastores, então, eles são surpreendidos com algo diferente. Um anjo do Senhor apareceu nos céus, e aquele lugar, aquele campo se transformou num campo de glória.
Os pastores ficaram apavorados, até o anjo lhes dizer: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. E isto lhes servirá como um sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas capítulo 2, verso 10, 11 e 12. E naquele momento, quando o anjo então comunicou isso, os céus daqueles campos irromperam em louvor. Os campos da Judeia se transformaram num palco de uma linda cantata de anjos celestiais que cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os pastores então se dirigiram a Belém e, como anunciado, encontraram um menino, o Deus homem, no colo de Maria. E num lugar bem distante, o Pai, Deus o Pai, novamente nos céus, anuncia a encarnação do seu Filho. Deus, Ele proclama, Ele anuncia para alguns magos, veja, pagãos, irmãos, muito possivelmente astrólogos da Pérsia. E Deus convida esses homens para visitar um menino. E o Evangelho vai nos dizer o seguinte: que esses magos, eles foram orientados a seguir a estrela. Uma estrela, para chegar até Belém. E aqui eu me volto às crianças novamente, mas tem uma aplicação para os adultos de forma tremenda, irmãos. Estava pensando durante essa semana, veja, crianças, de que muito possivelmente quando você nasceu, seu pai e a sua mãe prepararam ali uma espécie de uma decoração, talvez com o seu nome, para colocar na porta do quartinho lá na maternidade. Ou talvez com o seu nome na portinha do seu quarto, a fim de que os visitantes, os convidados do seu pai e da sua mãe para lhe verem, pudessem então saber que você chegou. Sabe o que eu vejo aqui? Deus fazendo exatamente o mesmo. Deus fazendo uso dessa decoração linda, maravilhosa, não como uma espécie de uma decoração, uma pergola, pendurada na porta de um quarto, mas com uma linda estrela poderosa nos céus, anunciando aos pagãos, aos pecadores, que seu filho nasceu. E diz o texto, meus irmãos, que os magos chegaram, Mateus capítulo 2, verso 11, que os magos chegaram e encontraram o menino no colo de Maria. É isso que o texto nos diz. Sabe o que isso quer dizer? Que muito possivelmente, quando os magos chegaram ali, Maria estava amamentando. Não é surpreendente isso, meus irmãos? O Deus que criou todas as coisas, que sustenta o universo com seu poder, agora, ao mesmo tempo, Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, mas também Ele é homem, dependente do leite materno da sua mãe. É o Deus que formou os grandes montes. É o Deus que sustenta todos os astros. É o Deus que dá limite aos mares. Mas naquele momento, era o Deus menino que estava usando fraldas. É o Deus menino, é o Deus bebê, que sustenta todas as coisas, mas não poderia sustentar nem mesmo a sua pequena bexiga. Eis aqui o mistério da encarnação. Irmãos, isso aqui é demais. Deus vestiu
pele humana. Deus tornou-se homem, o Espírito tornou-se carne. O grande se tornou pequeno, o que governa veio servir. Aquele que existe desde a eternidade, fora da história, ele entra na história. O Verbo se fez carne. E a pergunta é: o que isso tem a ver com a nossa vida? A encarnação, juntamente com a crucificação e a ressurreição de Jesus, tornaram-se para nós os eventos mais importantes da história. Deus, Ele bombardeou, Deus o Pai, Ele bombardeou o mundo com o seu amor nesses 3 eventos: na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus. Toda a trama redentiva, que segundo Paulo é a prova definitiva do amor de Deus Pai, Ele iniciou com o nascimento de Deus entre os homens. A pergunta é: quais são as implicações então disso para todos nós? Perceba comigo que o fato de Deus, homem, viver entre nós, o fato de o Verbo ter encarnado, ele vai resolver alguns dilemas da nossa existência. Por exemplo, a encarnação vai resolver o grande dilema do relacionamento que nós temos com Deus. Nós, homens e mulheres, espalhados nesse globo, nós temos um problema com Deus. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Isso nós podemos ver, irmãos, inclusive no Antigo Testamento. Deus, ele se utilizou de algumas formas para tentar se relacionar com o seu povo. E é muito interessante, por exemplo, quando você pega a história da peregrinação, quando o povo é liberto do Egito rumo a Canaã, ficando ali 40 anos peregrinando no meio do deserto. E aí você sabe que, num primeiro momento, antes deles entrarem na terra prometida, eles eram nômades. Ou seja, eles ficavam acampados num momento ali no deserto, passavam alguns dias ou alguns meses, eles levantavam o acampamento e seguiam caminhada. E depois, novamente, eles paravam. Ou seja, a casa do povo de Deus não era feita de alvenaria. A casa do povo de Deus era tenda. Tenda móvel. Era feita de pano. Onde você pode armar essa tenda, e quando você precisar sair, você desarma essa tenda, e você então faz o seu percurso. O que acontece? Deus vem para habitar no meio do seu povo. Como? Numa tenda. O povo mora em tendas, Deus, então, ele está ali no tabernáculo. O tabernáculo onde Deus descia no Santo dos Santos, no meio das 12 tribos de Israel. O povo mora em tendas, Deus desce por meio de uma tenda. O povo chega em Canaã, e eles não precisam mais dessas tendas, agora eles estão na terra prometida. Eles começam então a construir suas casas de alvenaria. E Deus então ele vem no templo, não mais em tendas. O povo está morando numa casa de alvenaria. Deus ele desce no Santo dos Santos, num lugar de alvenaria. Mas se isso não bastasse, irmãos, na encarnação, Deus não desce no meio de uma tenda, Deus não desce no meio de um lugar, de uma alvenaria, no templo. Deus desce como homem. Deus desce como homem. Ele resolve de uma vez por todas, esse relacionamento contextual com os homens, ele não decidiu fazer nos antigos moldes. Não, ele veio para habitar como homem, comendo arroz e feijão, como todos nós. Talvez você poderia encontrar ali no ano 20, do ano Domini, Jesus com seus 20 anos. Você iria encontrar Jesus indo trabalhar muito cedo. Talvez um peão, um jovem peão mesmo, com as suas mãos calejadas,
Na mão direita ali, uma caixa de ferramenta, do outro lado, uma marmita, irmãos. Uma marmita, como todos nós aí trabalhamos. Esse era Jesus. Homem. Deus homem. Como todos nós. Ou seja, na encarnação, Cristo, ele minimizou essa distância e manifestou definitivamente a ação graciosa de se relacionar com o seu povo, como homem, Deus homem. O segundo dilema que foi resolvido foi o sofrimento humano. Por vezes, todos nós pensamos, será que Deus realmente conhece as minhas dores? Será que realmente Deus conhece as minhas lutas? Será que Deus realmente conhece as minhas crises? Será que Deus realmente sabe o que é andar nas minhas chinelas? Na encarnação, Deus soube. Na encarnação, Deus soube o que é o sofrimento, soube o que é servir. Conheceu todos os dramas da nossa existência. E é interessante, meus irmãos, poucos homens sofreram tanto como um homem chamado Jó. De uma única vez, ele perdeu 11 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, teve um momento ele está com uma chaga, uma espécie de uma lepra, dos pés à cabeça se coçando com uma telha. E o diálogo do livro de Jó é muito interessante, ele levanta 34 queixas na sua oração. Ele pergunta, ele começa a dialogar com o Senhor e ele começa a se queixar. E uma das queixas de Jó, lá no capítulo 10, verso 4 e 5, é muito interessante. É como se Jó dissesse o seguinte: Deus, será que o Senhor realmente sabe o que é a dor do homem? Será que o Senhor conhece as crises que nós passamos? Será que o Senhor sabe aquilo que eu passei? No capítulo 10, verso 4 e 5, Jó pergunta ao Senhor. Veja só o que ele pergunta. Ele está falando com o Senhor. Jó pergunta: acaso tens tu olhos de carne? Acaso tu enxergas como os mortais? Jó está perguntando ao Senhor: são os teus dias como os dos homens? Os teus anos como os anos dos homens? Em suas dores, em meio às suas crises, Jó está dizendo: será que o Senhor sabe o que é o sofrimento humano? Será que tu enxergas como nós? Será que tu tens olhos de carne tal como nós? Será que o Senhor está pisando nas minhas chinelas, conhece os meus dilemas, as minhas crises? Talvez lá atrás, irmãos, muitos anos antes de Jesus nascer, talvez, quando o Senhor Deus ouviu essas queixas de Jó, eu fico imaginando o Senhor Deus dizendo consigo mesmo: Jó, tu não perde por esperar. Se tu está me perguntando se eu tenho olhos de carne, eu vou ter olhos de carne. Se tu está me perguntando se um dia eu vou caminhar nas tuas chinelas, se eu vou conhecer os seus sofrimentos, um dia eu vou conhecer. Tu não perdes por esperar, Jó. Jó, tu não sabe o que eu planejei desde a eternidade. A encarnação do meu Filho Cristo Jesus. E por último, a encarnação de Cristo Jesus também resolveu o dilema do amor e da justiça de Deus sobre os pecadores. Resolveu o problema do relacionamento de Deus com os pecadores, resolveu o dilema dos sofrimentos dos pecadores, dos dilemas, das crises dos pecadores, dos homens mortais. E a encarnação de Cristo também resolveu o dilema do amor e da justiça de Deus sobre os pecadores. Irmãos, a encarnação de Cristo Jesus foi um golpe fatal
contra a nossa condenação. Todos nós estávamos condenados. Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, éramos pecadores, éramos condenados, estávamos distantes de Deus como pecadores. Deus é santo, santo, santo. Deus não pode ter relacionamento com pecadores, a não ser que esses pecadores tenham um mediador. E esse mediador se chama Cristo Jesus. E é por isso que João vai nos dizer: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja aqui o presente, irmãos. Naquela manjedoura estava mais do que um pequeno bebê. Naquela manjedoura repousava aquele que é o presente de Deus Pai ao mundo, seu Filho cheio de graça e de verdade. No bebê Jesus repousava todo o peso da graça do Senhor, a graça que sustenta todo o universo, o amor que sustenta todo o universo estava ali zipado, naquele corpinho daquele pequeno bebê. Eis aqui o maior presente de todos, o maior presente de todos. Por isso que João vai dizer: nós vimos a sua glória, a glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, ou seja, ele é carregado de graça, de favor não merecido, ou seja, é um presente, Irmãos, eu amo o Natal, eu gosto muito do Natal. Nós temos árvore de Natal em casa, gosto de presépios, gosto de luzes, mas tem um personagem no Natal que eu não gosto muito, irmãos. O Papai Noel, ao meu ver, é meio legalista. Ele te pergunta assim: você se comportou bem? Veja, você não tem graça no Papai Noel. Você tem justiça. Você se comportou bem durante o ano. Se comportou. Então tá bom. Eis aqui o seu presente. Cristo Jesus, o maior presente de todos. Um presente infinitamente maior do que todos os presentes que o Papai Noel poderia entregar. É um presente cheio de graça. Graça significa favor não merecido, ou seja, são para homens e mulheres que não se comportaram durante o ano. Ou seja, é para mim e para você. Irmãos, eu tentei, mas eu não me comportei bem durante o ano. Eu pequei, eu vacilei. Pequei muitas vezes. Pequei contra o Senhor. Por vezes pequei contra a minha família. Por vezes pequei contra os irmãos em Cristo. Ou seja, eu não me comportei bem durante o ano e eu não mereço presente algum. Mas o presente chamado Cristo, ele desce até nós e diz o seguinte: você não se comportou bem, você não merece, mas este presente é cheio de graça. É para você mesmo que não se comportou. É para você que reconhece que você vacilou durante todo o ano. É para você que reconhece que precisa de um Salvador. Cristo Jesus desceu sobre a nossa Nárnia, o nosso mundo frio e congelante, porque nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Lembra do que Isaías diz? O profeta Isaías, 6 séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías profetizou dizendo:
Porque um menino nos nasceu, e o que mais? Um filho nos foi dado. Veja, ele não está dizendo simplesmente que o menino nasceu, o filho nos foi dado. Cristo Jesus é para você, meu irmão. Cristo Jesus é para você, meu irmão. Talvez você entrou no ano de 2021 como um condenado. Talvez você entrou em 2021, espiritualmente falando, como um derrotado. Você não precisa terminar o 2021 assim. Cristo Jesus é o melhor presente de Deus para você. Quando eu recebi Cristo Jesus, irmãos, na minha vida, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu nunca mais fui o mesmo. É a maior alegria do meu coração, porque eu não consigo me ver como santo, eu não consigo me ver como alguém bom. A Bíblia vai dizer, não há nenhum homem justo, ninguém faça o bem, nenhum sequer. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Talvez um dos homens mais piedosos que passaram por essa terra. Se o apóstolo Paulo pode dizer isso, imagine nós. Mas a alegria do meu coração, irmãos, ela vem do fato de perceber que, ao mesmo tempo que eu sou pecador e que eu mereço a condenação, eu não tenho a condenação, eu tenho a vida eterna, porque eu reconheci que Cristo é o maior presente de Deus para mim. De que forma? Depositando no menino, no Deus homem, a minha fé, e reconhecendo os meus pecados, colocando Cristo Jesus, eu não tenho nada, só tenho o meu coração, eis aqui. Ele resolveu todos os meus problemas, Ele resolveu todos os meus dilemas. Tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso está em Cristo Jesus. Eu reconheço que eu não tenho agora, é porque eu não preciso, porque Cristo Jesus sustenta toda a minha vida. Por que eu reconheço isso? Porque eu creio na encarnação. Eu creio que o Verbo de Deus se tornou carne. Talvez você entrou no 2021 como um condenado. Eu lhe convido agora, saia de 2021 como um salvo, tirando toda a culpa do pecado sobre a sua vida. É o maior presente que você vai receber. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo presente chamado Cristo. Obrigado, Senhor, por esse presente eterno que desceu entre nós. Naquele ventre, na Virgem Maria. Aquele ventre tão somente emprestado que o Senhor tomou, depositou ali a semente do Espírito, fazendo com que aquele menino fosse ao mesmo tempo Deus e homem encarnado, sem pecado, sem a descendência direta de Adão. Ó Deus, nós louvamos o teu nome por Cristo Jesus. E nós queremos cantar com os anjos. Queremos cantar juntamente com esses pastores aqui. Que tu és adorado, que o Senhor és exaltado sobre céus e terra. Obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Irmãos,